nome de Jesus. Quantos abriram lá em Mateus capítulo 16? Mateus capítulo 16, você ficou impressionado com o vídeo aí, né? Ficou, devia ter vindo, mas ano que vem tem mais. Amém. Só para saber quem achou aí, Mateus capítulo 16, versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outro ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus veio. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Senhor, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhes revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por este momento. Queremos ter a revelação de quem Tu és, Jesus, nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, Jesus, aonde nós estivermos, Pai, nós possamos ter a revelação de quem Tu és, Jesus, sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por este momento, como igreja, de estarmos reunidos juntos, te adorando, te exaltando, em o nome de Jesus. Dá glória a Deus aí. Não, dá um glória a Deus aí animado aí. Aleluia. Trouxe essa passagem que Jesus ele faz duas perguntas. Primeiro ele pergunta o que as pessoas dizem quem ele é. Aí acabamos de ler, muitos dizem que ele é João Batista, uns dizem que ele é Jeremias, outros dizem que é um profeta. Mas aí vem porque o que acontece? Hoje em dia todo mundo tem uma opinião. Se for perguntar para muitas pessoas, todo mundo tem uma opinião, certo? Você tem uma opinião diferente da do seu irmão aí. Você tem uma opinião diferente da sua esposa. Muita gente tem opinião, mas não tem revelação. Hoje, sabe que Jesus ele faz essa segunda pergunta. E vocês? Quem eu sou para vocês? Às vezes, por muitas das vezes, eu não conhecia Jesus. E quando você está apaixonado, quero trazer um pouco. Quando você está apaixonado, quer conhecer uma mulher. Quando eu queria conhecer a Juliana, aí a gente faz algumas perguntas, né? E eu com medo, a Juliana fazia faculdade na época, menina estudada, falava direitinho, escrevia correto, e eu mecânico, eu falei, será que eu vou falar que eu sou mecânico para ela? Aí Jesus, cheio de graxa, a unha, nossa, toda preta. Eu falei, meu Deus, como que eu vou me apresentar para Juliana? Eu falei, não sei se você foi assim, como é que você se apresentou para sua esposa, para sua namorada, enfim. E aí eu falei assim, será que já de cara eu vou falar que eu sou mecânico? Eu falei, meu Deus. Aí qual era a estratégia? Andar bonitinho. Falei, vou andar bonitinho, andar trajadinho. Falei, ela já vai ficar, nossa, esse menino tem dinheiro. Falei, não, como que eu vou ser apresentado para ela? Falei, meu Deus. E aí, irmãos, isso não é. Eu tinha um dicionário. Não sei quantos sabem o que é dicionário aí. Porque eu tinha aqueles telemóvel antigo. O ABC para escrever, C, D e assim por diante. Aí eu falei, eu não posso, eu tenho que impressionar essa mulher. Eu preciso escrever direito, eu não posso escrever errado. Aí ia lá no dicionário, irmãos, procurar se estava certa a palavra que eu estava escrevendo. Queria me apresentar. Você é velho? Não, opa! Queria me apresentar para Juliana no estilo. Eu falei, não, se eu for apresentar desse jeito, já falar que eu sou mecânico, ela vai falar, ixi, mecânico. Não generalizando, mas mecânico, muitos antigamente não era estudado. Achou a profissão ali, mecânico ali. Não, só que mecânico é muito estudado, né? Agora, engrandecendo o mecânico, né? Mecânico estudou.
né? Mecânico estuda. Mas é isso. E eu falei assim, eu até conhecia, quantos já ouviu falar de Jesus aqui? Quantos já ouviu falar de Jesus aí? Mas quantos conhecem Jesus? Aquilo que Ele é. E eu trouxe algumas passagens bíblicas falando quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus? Né? E eu trouxe algumas passagens, porque Jesus, Ele pergunta: e você? Quem disse que eu sou? E Jesus, Ele vai se apresentar para você hoje, nessa manhã. E está lá, a primeira passagem está lá em João 15. Abra sua Bíblia aí, pega sua Bíblia aí, lá em João 15. Quem achar aí, dá um glória a Deus, que é João 15, versículo de número 1. Falei antes da Juliana vir para ela não ficar com vergonha, tá? Você ouviu, minha linda? Primeiro, quantos acharam aí, dá o glória a Deus? A palavra de Deus diz assim: Jesus se apresentando para você. Imagine Jesus falando para você: ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela palavra que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto e não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Jesus falando: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muitos frutos, pois em mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fique repleto da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Dá um glória a Deus aí. Primeira coisa que Jesus fala é que Ele é a videira verdadeira. Não sei se você consegue entender que o Paulo aqui tá ali no fundinho ali. Uso o exemplo dele, que ele falou: lá em casa lá tem um jardinzinho, e eu falei: Paulo, os frutos aqui de casa aqui tá meio feia, os frutos não nasce muito bonita. Ele falou assim: é porque tem que fazer uma poda radical. Eu falei: tem que fazer uma poda. Não, tem que fazer uma poda radical para que os frutos. Eu falei: Jesus, tá bom, né, Paulo? Vamos aí, faz a. Irmãos, eu não sabia que era tão radical assim. Ficou peladinha as árvores lá. Falei: tem que ser assim, né? Para que nós possamos produzir muitos bons frutos, tem que permanecer, irmão. E permanecer, às vezes, para nós dar bom fruto, vai ter que cortar alguma coisa da nossa vida. Alguns hábitos, algumas culturas, porque as culturas humanas não tem que se adaptar à cultura do reino. É nós que temos que adaptar à cultura do reino. Vão ter adaptar. Não, irmãos, que conversa. Se você quer conhecer Jesus, precisa se conectar na videira. Jesus está falando: não, filho, sem mim, esquece. Não sei quantos já tentaram fazer algo com a sua própria força aí. Falou: não consegue, irmão. Não sei se eu uso a expressão de mecânica, patinando na subida. Não sei que você que dirige, já teve um carro que patinou a embreagem aí. Se está patinando, irmãos,
Brincadeira, já falar da Elohim, mas já é para os próximos capítulos, né? Mas é muito ruim porque você engata o carro, acelera e o carro não sai do lugar. Não sei se você já teve essa experiência. É muito ruim. Para nós mecânicos também é muito ruim. Eu já tive carro assim, que patina, e você fala, rapaz, eu sou mecânico, devia levar ali. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque muitas das vezes a gente está desconectado, está patinando, irmão, está fazendo coisa que não era para fazer, está fazendo coisa que desagrada ao Senhor, e o Senhor está falando, eu sou a videira, se conecta a mim. Sem mim, irmãos, nós não conseguimos nada, com as nossas forças, irmão. E o Senhor no final aqui, Ele fala que se nós fizer obedecer, amar como Ele nos amou primeiro, fazer o que Ele fez, irmão, é muita alegria, a nossa alegria transbordará. Não sei se você consegue dar um sorriso para o seu irmão aí, e falar para ele, se conecta ao Senhor essa manhã. Às vezes você entrou aqui nessa manhã, perdido, desconectado, pensando lá nas contas, lá fora, pensando no que aconteceu lá fora, pensando como que vai trabalhar amanhã, segunda-feira, como que vai ser, se o patrão vai liberar para o carnaval. Não vai, já estou avisando. Brincadeira. Né? Como que vai ser o dia de amanhã? Irmão, se conecte já na presença do Senhor agora, né? Quero conhecer Jesus no mais profundo. Ele está falando que Ele é a videira verdadeira. Se conecta hoje, irmão. E não sei se vocês repararam que João 15, Jesus fala muito de permanecer. E permanecer, e Ele fala sempre isso porque tem dia que não vai ser fácil. Tem dia difícil. Você já teve dia difícil aí na sua vida? Tem dia que você fala assim. Tem dia, no ser humano, tem dia que você fala, eu vou jogar tudo pro alto. Não sei quantos já pensaram nisso. Fala, rapaz, eu vou jogar tudo pro alto aqui, meu Deus. Mas aí você lembra que Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. Jesus, Ele fala, se conecta a mim. Vai ter tempo difícil, vai ter tempo para todas as coisas. Sabemos que tem a primavera, tem o verão, tem o outono, tem o inverno. E graças a Deus está acabando, porque olha, está vendo chuva desses dias aí, mas permissão de Deus. E Jesus está falando, há tempo para todas as coisas, mas permaneça, não tire o foco, não tire o alvo. Irmão, está difícil, às vezes para você hoje vir aqui no culto foi uma luta, mas permaneça, irmão. Nós não estamos falando de placa de igreja, nós estamos falando de Jesus. Conecte a Jesus, conecte a Ele. Ele está falando, eu sou a videira verdadeira. Outro ponto que Jesus fala, que Ele nos revela, que está lá em João 14, abra sua Bíblia lá em João 14, versículo de número 6, João 14 de número 6, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Sabe que essa passagem Jesus estava consolando ali os discípulos, antes da sua crucificação, antes da sua partida, antes que a promessa venha a se cumprir, Jesus estava ali, e Tomé faz uma pergunta para o Senhor, Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Nossa, Tomé é ousado, né, fazer essa pergunta para o Senhor. Aí Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho fala de um acesso. Às vezes você está tendo um caminho aí e não é os caminhos do Senhor. Jesus, Ele não falou os caminhos, Ele falou que Ele é o caminho, então não há outro caminho. Ele é o único, irmão, que tem acesso ao Pai. Não tem como a gente quer fazer um atalho, ou para nós que anda de moto, vai na calçada, vai, misericórdia, Jesus, né?
vai na contramão, não, mas por aqui é mais rápido. Não sei se você já fez essas coisas. Fala assim, esse caminho aqui é mais rápido, dá acesso mais rápido, né? E às vezes esse acesso te leva a tomar uma multa, né? A fazer coisas, né? E Jesus está falando assim, filho, não há outro caminho. Não estamos falando de religião, não estamos falando de obras, de mérito, estamos falando de um relacionamento com Cristo. Se você quer ter um relacionamento, você precisa conhecer Cristo, e Ele está se revelando para você que Ele é o caminho. E outra coisa que Ele fala, que Ele é a vida, que Ele é a verdade. Segundo, que Ele é a verdade. Ele não apenas fala a verdade, mas Ele fala que Ele é a própria verdade. Não sei se você lembra lá que a gente leu que Ele é a videira verdadeira. Aí eu fui pesquisar, existe videira falsa? Aí nós procuramos no Google, em outros meios. Aí responderam lá, eu não vou lembrar, que é um nome bem difícil, mas existe a videira falsa. Ela dá até fruto, mas não dá para comer. Parece uva, mas não dá para comer. Aí você fala, rapaz, por que Jesus estava falando que Ele é a videira, que Ele é a verdade? Porque quando Ele é a verdade, Ele está falando que Ele é a verdade, é que o fruto que vem dele é bom. O fruto que o Senhor nos dá é bom. Ele está falando, em um mundo de confusão, né, sabemos que o mundo aí está em confusão, Ele é o padrão, Sua palavra é confiável. A palavra de Deus lá em João 8 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem é essa verdade, irmão? É Cristo, só Cristo liberta, só Cristo transforma. Não sei se você rapidamente aí consegue lembrar o que você era antes de Cristo, depois de Cristo. O que Ele fez na sua vida? Se Jesus perguntar, quem eu sou para você? O que você vai saber responder? O que você vai responder? Jesus, né? Eu falo muito isso porque eu sei de onde eu vim, e eu sei também que eu não quero voltar para aquele lugar. Eu conheci a Cristo, tinha 23 para 24 anos. Estou agora com 25, brincadeira, cada perna, né? Mas eu sei da verdade que Cristo fez na minha vida, na transformação que Ele fez, e eu acredito muito que só Cristo transforma, não há outro, né? Ele fala que Ele é a vida espiritual, vida eterna, vida abundante. Não sei se você consegue ver Cristo em tudo que você faz na sua vida, né? Eu acordo todo dia falando assim, hoje eu preciso refletir a Cristo, refletir a imagem de Cristo, para que as outras pessoas venham ver Cristo em mim. Porque nas nossas atitudes, as pessoas veem Cristo. No nosso caráter, as pessoas veem Cristo. Como nós queremos refletir Jesus e falar que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, sendo que nós estamos no caminho errado, se nós estamos falando mentira, se nossa vida é uma vida falsa, uma aquela dupla personalidade. Em casa você é uma pessoa, na igreja você é outra. Como você quer refletir a Cristo? Como você quer falar para a pessoa, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e a sua vida está toda torta? Mas Jesus, Ele quer apresentar essa vida para você hoje, vida de abundância, a vida eterna, a vida espiritual, que tudo é Cristo Jesus na nossa vida. Jesus, Ele não falou que Ele vai ensinar o caminho, Ele não falou que vai mostrar a verdade, Ele não falou eu dou a vida. Ele disse, é um convite pessoal, é individual, a promessa é eterna. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa que Jesus fala aqui, que está lá em João, pega a sua Bíblia lá em João, e quem achar vai dar um glória a Deus aí. Para você que está quase dormindo aí, acorde. João capítulo 6, versículo de número 35.
João 6, de número 35. Olha que Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. O pão que Jesus quer apresentar para nós é satisfazer a nossa alma. Não sei se você consegue compreender, não sei se você já leu João capítulo 6, no começo Jesus multiplicando pães e peixes, depois a multidão seguia Jesus, porque Jesus tinha algo para oferecer para as pessoas, mas Jesus revela que existe algo mais importante que o alimento, às vezes você está aqui, e eu ouvi e que é uma verdade, a gente veio prestar o culto ao Senhor, glória a Deus por isso. Às vezes você veio aqui para receber uma bênção, glória a Deus por isso, porque ainda é um Deus que faz milagre, cura, transforma. Mas às vezes você entrou aqui para ser bênção na vida do seu irmão. E aí eu estava meditando, até hoje de manhã eu estava falando, isso é uma verdade, porque eu até comentei esses dias no seminário, porque eu não lembro que palavra foi dada no primeiro culto que eu fui, não lembro do louvor, não lembro de nada, eu só lembro de uma coisa, que o pastor desceu do púlpito e me deu um abraço e um beijo, marcou minha vida, irmão. Foi a palavra? Não foi a palavra, pode ser que o pastor rasgou a voz lá, entregou tudo, mas eu não lembro de nada, mas ele desceu e me deu um abraço, para mim, assim, marcou a minha vida. Então, para muitos, você veio aqui receber algo do Senhor, mas às vezes você pode ser uma bênção para o seu irmão que está do seu lado. Você pode sair daqui e falar, eu vou pagar brincadeira, eu ia falar pagar um almoço para o irmão que está do seu lado aí, pagar um almoço para a esposa. Graças a Deus minha esposa já fez o almoço, glória a Deus. Mas Jesus, ele se revela que ele é o pão da vida, Sabemos que lá no deserto Deus enviou o maná sustentava fisicamente, mas não impedia a morte. Jesus, ele revela para nós que o maná era a provisão temporária, mas Jesus é a provisão eterna sobre as nossas vidas. O pão fala sobre sustento, necessidade diária, dependência. Jesus satisfaz a fome espiritual, um vazio interno, a sede de propósito. Não sei se você consegue, às vezes você entrou aqui com um vazio, coração apertado. Você sabe que eu vou falar para você hoje, Deus está falando que vai encher esse vazio que só Ele pode encher, Às vezes o vazio que nós sentimos é um vazio de algo que nós nem sabemos explicar, Eu tinha esse vazio, eu falei, de um amor, de um carinho, e eu falei, só o Senhor pode me dar esse amor, só o Senhor pode me dar esse carinho, em nome de Jesus. E outra passagem aqui, que eu quero que você abra, está lá em João 4, versículo de número 13, a gente não vai ler ele todo, mas vamos ler do 13 ao 14, uma passagem bastante conhecida, particularmente uma das passagens que eu mais gosto. Jesus respondeu, João 4, versículo de número 13, Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhes dá a vida eterna. Jesus é a fonte da vida eterna. Não sei se você conhece essa passagem. Jesus foi de encontro a uma mulher samaritana, e naquela época nós sabemos que judeus e samaritanos não se davam bem. Imagine um judeu com uma samaritana, mulher ainda, nossa, como que era aquilo? E Jesus quebrou todas as barreiras. Jesus ele faz essas loucuras ainda, irmãos. E Jesus,
ali teve esse encontro com essa mulher. Jesus já sabia quem ela era, o que se passava na vida dela, o que estava acontecendo, qual era o vazio interior dela. Jesus, ele já sabia tudo, mas ele estava oferecendo uma coisa para ela, uma fonte. Sabe que hoje muitas pessoas procuram saciar sede em muitas outras fontes. Essa mulher estava ali, foi buscar água no poço, que provavelmente todos os dias ela ia, ao meio-dia, que ela não queria ver ninguém, ela não queria estar com ninguém, ou por algum motivo ela não queria encontrar alguém. Às vezes muitas pessoas estão tentando evitar muitas pessoas por causa da dor, por causa da rejeição, por causa de alguma coisa que ficou lá para trás, né? Eu, por muitas das vezes, irmão, eu evitava falar de pai para mim. Meu pai, vixe, é aquele lá que me abandonou, que me rejeitou. Mas quando eu conheci Jesus, ele falou assim, ó, eu vou te dar uma fonte que vai jorrar e vai fluir água viva dentro de você, e você nunca mais terá sede. É isso que Jesus está falando. Ó, não sei se você consegue entender hoje, nessa manhã. Jesus, ele está apresentando hoje para você. Ele quer fluir dentro de você. Ele está falando, eu sou a videira verdadeira. Ó, se você se conectar a mim, irmãos, ó, esquece, tá tudo aí. Ó, vai estar tudo certo na sua vida. Mesmo que seja difícil, permaneça. Mesmo que você está passando por adversidade na sua vida, permaneça. Mesmo que não é tempo de frutificar, vai lá dar aquela podinha radical, que muitas das vezes é necessário para que nós possamos dar fruto melhor para o Senhor. E Jesus, ele está falando, ó, para essa mulher, se você conhecesse o dom de Deus, né, e ela fica questionando, você acha que você é maior que Jacó? Eu sei que você é um profeta, revelando essas coisas, porque Jesus revelou que ela tinha 5 maridos e nenhum era dela. Ela buscava preencher vazios, viver marcada pelo passado. Quantos hoje têm esse vazio do interior? E Jesus está querendo oferecer para nós salvação, querendo oferecer para nós a vida eterna, satisfação interior, né? Que Jesus, ele não muda nós de fora para dentro. Deus, ele muda nosso interior, irmão. Depois, com o tempo, a gente vai mudando o brilho de Jesus vai refletindo em nós, né? Eu queria hoje tem muitas pessoas tentando matar a sede em outras coisas, relacionamento, dinheiro. O Dani falou algo assim, que nós não vamos tirar a oferta, mas eu tinha lá no Brasil 10 centavos, não vale nada. Nós sabemos quantos é imigrante brasileiro aqui, 10 centavos não é nada. E o Senhor me pediu 10 centavos, e eu fiquei assim, eu dou os 10 centavos ou não dou? Dou. Eu acabei não dando os 10 centavos, porque eu achei que era pouco para o Senhor. Mas o Senhor nem está preocupado com o valor, está preocupado com o nosso coração. Podia ser que naquele momento o Senhor ia fazer algo na minha vida que eu não saberia. Eu neguei os 10 centavos, fiquei com os 10 centavos, nem sei o que eu fiz com os 10 centavos. Eu não vou tirar, mas tem muitas pessoas procurando em dinheiro, prazeres, redes sociais. Tem pessoas que não saem das redes sociais. Tem pessoas que querem alcançar o sucesso e faz de tudo para alcançar esse sucesso. E Jesus, ele está revelando hoje para nós que ele quer mudar a nossa vida, que ele quer que nós possamos ter esse relacionamento com ele no mais profundo. A mulher samaritana foi buscar água e saiu de lá uma missionária, irmão. Ela saiu de lá falando do amor de Jesus para toda a Samaria. Não sei se você consegue entender. Se você sair daqui, às vezes você está aqui buscando fonte em outros lugares, procurando satisfazer o seu interior em outros lugares, e Jesus está falando para você hoje
Deixa eu jorrar essa fonte dentro de você. Deixa eu fluir dentro de você. Porque quando o Senhor Jesus flui no nosso interior, irmão, as pessoas ao nosso redor vê, a nossa família vê. Não tenta ser um crente só aqui dentro, ou cristão só aqui dentro da igreja, que é muito fácil. Não tenta viver só de aparência. Eu conheço Jesus, eu já ouvi falar dele. Ele é aquele que morreu lá na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Nossa, irmão, isso é poderoso. Um amor maior que esse não vai existir. Não existe. Mas Jesus não é só isso. Ele está falando que Ele quer fluir dentro de nós. Ele fala que Ele é o caminho, irmãos. Hoje, se você está aqui, fala para o Senhor: Senhor, recalcula a minha rota. Eu estava por um caminho, eu quero seguir os seus caminhos, Jesus. Eu estava indo por uma vida falsa. Senhor, eu quero viver a verdade que é o Senhor. Eu quero que o Senhor me liberta, Senhor, de todo vício. Oh, Senhor, eu quero viver novas experiências no Senhor. Às vezes você entrou aqui cansado, frustrado. Às vezes você já falou: já fiz de tudo da minha força. Mas o Senhor fala para nós: não é a sua força, é o meu poder sobre a tua vida. É a minha graça que te basta. Nós cantamos: só a tua graça. Nós te exaltamos. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Não é nós, irmãos, é o Senhor sobre as nossas vidas. A fonte ainda está aberta, irmãos. A água ainda está disponível. Mas a decisão é nossa, irmãos. Se nós queremos conhecer Jesus, Jesus, Ele se apresentou como a videira verdadeira, como o caminho, como o pão da vida, como a fonte. Mas a decisão não é minha. Se fosse minha decisão, você estaria aqui, você estaria numa célula, você estaria fazendo CME, CTL, mas não é a minha, é a sua decisão. A palavra... E fala muito isso: se nós adorarmos o Senhor de todo o coração, se nós abrirmos a porta quando Ele bate, é sim, irmãos. E o se basta da gente se querer. Não adianta eu ficar forçando, rasgando a minha voz e não. Aí a pergunta é: quem é Jesus para você? É só um personagem histórico? É só um socorro emergencial? Porque eu já vi muito isso. Muitas pessoas, quando está crise financeira, crise no casamento, aí eles vão para a igreja. Aí Jesus, Ele é muito bom. Ele começa a abrir portas de trabalho melhor, o casamento flui. Aí você vê que a pessoa começa a afastar de Cristo. Aí começa a apertar de novo, é mandado embora. Isso, irmão, estou falando porque já vi essas experiências. Porque as pessoas é isso. Que Jesus é aquele cara que morreu na cruz. Para mim era só isso. Um homem que morreu na cruz. Eu assistia na Páscoa, no Tela Quente. Não sei se vocês é dessa época. Estou novo, não sei se os novinhos conseguem lembrar do Tela Quente. Tela Quente para nós, na época, era muito bom. Passava os filmes lá, Lagoa Azul. Mas para mim Jesus era aquele homem. Eu só assistia Jesus na Páscoa. Vi o filme de Jesus, mas quem é Jesus para mim? Ou Ele é o Senhor da sua vida? Ter o Senhor como Salvador é bom, muito bom aceitar como único e suficiente Salvador. E como seu Senhor? Hoje muitas pessoas têm o Senhor Jesus como Salvador. Mas e como seu Senhor? Sua resposta, irmão, vai determinar sua fé, seu destino, sua eternidade. Muito bom saber para onde nós iremos, para onde o Senhor vai nos levar com Ele. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé aí. Essa canção ficou muito boa.